E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 5 materinhas para você ficar bem inteirado. Esse vídeo aqui, se você não ficar até o final, tu é doido. Porque isso aqui tá do jeito que o capiroto gosta. Pois é. Tá empolgado, rapaz? Tô, porque é mais taxa para nós. Pois é. Mas vamos lá. Pauta do dia. Vocês estão vendo que eu tô de casaco. Por incrível que pareça, a gente já tá na metade do mês 5. Aqui onde eu moro tá frio. Olha que doideira. Mas vamos lá. Japão vai colocar a taxa da blusinha. Sim, não tem aquela taxa da blusinha brasileira? O Japão vai colocar a taxa da blusinha também. Ele já tá pensando nisso. Tá? Então, se você compra muitas coisas do AliExpress, ali, ou da Temu, ou da Shopee, vai ficar mais caro, porque eles vão colocar a taxa. Tá. Segunda matéria. Ministro da Revitalização Econômica Kazawa diz: não negociaremos às custas da agricultura. Disse sobre as medidas tarifárias dos Estados Unidos. O Japão vai negociar com quem então? Porque a única coisa que sobra para o Japão é a agricultura, não tem muita coisa. A parte de navio, os Estados Unidos não deu muita bola. A parte automobilística, se eles não mudarem, não tem o que fazer. Aí sobrou o que? A agricultura. Se eles não vão mexer na agricultura, não tem o que o Japão negociar. E é isso que eu já venho falando em vários vídeos. O Japão não tem carta para negociar. E o ministro do Japão acabou de falar: não vamos negociar na parte da agricultura. Então o que vai acontecer? Um grande F. Tipo assim, fudeu. Então vamos aqui. 3 grandes empresas de eletrônicos, incluindo a Sony, esperam quedas nos lucros. Só que Hitachi e outras empresas esperam aumentos nos lucros. E é isso que eu quero trazer para você. Porque se você investe aqui no Japão, né, isso aqui já vai servir de dica para você ficar de olho. Tá? Aí, como não podia deixar de faltar, pedidos de falência. A Musty Platinum, os funcionários da empresa entraram com pedido de falência. Já dá para você ter uma ideia que o negócio é legal, né? E a Japan Display vai demitir 1.500 funcionários. Sim, você escutou certo, 1.500 funcionários. Aí aparece aqueles doidos de Nárnia falando: não, o Japão tá bom, ó, tá joinha. Então você vê que é 10 mil da Panasonic, 20 mil da Nissan, 1.500 desse, e assim vai. Então você vê que o número de desempregados no Japão está aumentando. Aí só falta aparecer um ministério falando que não está. Você vê que as próprias empresas estão anunciando várias demissões, várias empresas. Então já dá para você sacar quem que está mentindo, quem que está viajando em Nárnia e etc. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar com a parte da blusinha. Isso aqui interessa muita gente, porque tem muita gente que compra muamba da China ali para revender aqui no Japão. O Ministério das Finanças está considerando impor imposto sobre consumo sobre os produtos importados a de baixo custo com preço de 10 mil ienes ou menor, que atualmente são isentos pelas regras dos minis, de acordo com as fontes. Isso aqui é o equivalente à taxa da blusinha no Brasil. Tá? Da mesma forma que o Trump ele meteu meteu tarifa de 52% a 54%. É um desses dois nesse tipo de compra. Aqui no Japão eu não sei quanto, porque eles estão considerando ainda. Então eles não definiram uma alíquota. Mas você que faz compras da China para revender aqui no Japão, sugiro que abra o bolso e compre a mais. Porque se eles já estão falando que vão fazer, é porque eles vão fazer. Eles só vão estudar a alíquota. O Ministério deve revisar a regra que também isenta tais produtos de tarifa. Por isso que eu estou avisando. Você que revende produto aqui no Japão, melhor já fazer uma grande compra e já deixar esse produto estocado para evitar de ter preços altos. Por trás da medida está a situação em que sites de comércio eletrônico chineses
estão aumentando suas vendas de itens de baixo custo sob a regra. O Ministério visa nivelar a concorrência entre as empresas nacionais e estrangeiras. Só fazer uma atualização rápida aqui, não tem nada a ver com a matéria, mas tem a ver com a China, igual que nós estamos falando aqui na matéria. Parece que a China comprou petróleo venezuelano, só que botou como se fosse o Brasil que tivesse comprado. Olha que doideira. Então, aquela velha história, a China está usando o Brasil de laranja. Na hora que o Trump meter tarifa, o Brasil não reclama. Porque o Trump já falou, quem comprar petróleo venezuelano parece que ia ter tarifa de 50%. O Trump tinha falado tempos atrás. E se o Brasil deixar a China ficar fazendo esse tipo de coisa, daqui a pouco o Brasil ganha uma tarifa de 50%. Aí na hora que o Lula começar a chorar, ele vai falar que é culpa do Bolsonaro, como é sempre. Mas você vê o que está acontecendo, então tem que tomar muito cuidado. Agora voltando para a matéria aqui. Tá. Já falei, mas por que você falou isso? Porque são cambalachos que a China está fazendo usando os outros de laranja. Então você vê se acontecer algo parecido no Brasil, você já está ciente da situação e quem que foi que fez a merda. Tá? Mas vamos lá. Outros países também estão implementando mudanças nas suas regras dos minis. Eles falam minimis, né? O governo do presidente Donald Trump suspendeu a regra dos minis para itens importados da China. Suspendeu não, ele meteu lá 54%. Em relação ao momento de implantação da mudança, o Ministério está de olho na reforma tributária do governo, previsto para o próximo ano. O Ministério está considerando tornar obrigatório o registro das empresas que administram sites de comércio eletrônico junto à Receita Federal e a declaração de imposto de renda. Então isso vai levar um certo tempo ainda? Vai levar. Mas, pelo que está dando a entender, já no próximo ano já entra. Então aquilo que eu falo para você, se você revende produtos da China aqui no Japão, abra a carteira e já faça um certo estoque. Porque senão, logo, na hora que vier isso, você não assusta. E pode ser que eles adiantem, tá? Porque o povo é meio doido. Porque dependendo, pode ser que em outubro já possa ser que entre isso aí. Porque outubro vai ter o próximo sessão do parlamento de deliberações em relação a esse tipo de coisa. Tá? Já em outubro já. Porque agora o da primavera já foi. Já foi assim, tá sendo agora. Então, como eles não fizeram nada, então agora não entra. Mas em outubro, grande provavelmente isso deve entrar. Atualmente, o Japão isenta itens importados com preços igual ou inferior a 10 mil ienes de uma tarifa ou do imposto sobre consumo. Segundo o Ministério, houve 169,66 milhões de casos, no valor de 425,8 bilhões de ienes, de importações de produtos de baixo custo com preço igual ou inferior a 10 mil ienes em 2024, que foi 5 vezes mais há 5 anos atrás. Especialistas apontam que a Temu e a Shein e outros sites de comércio eletrônico chineses têm aumentado as vendas dos itens de baixo custo nos últimos anos, aproveitando a regra dos minis de vários países. De acordo com a empresa de pesquisa a empresa de pesquisa Sensor Tower, o aplicativo de comércio eletrônico Temu foi o mais baixado no mundo no ano passado, com 550 milhões de downloads, seguido da Shein. De acordo com o Ministério, muitas empresas nacionais estão apreensivas com a situação dos sites chineses. A competitividade do preço deles é forte e representa uma ameaça para nós, mas a qualidade, desculpa falar, é uma bosta. Já comprei muita coisa que não durou um mês, tá? Então você só perde dinheiro, o troço é uma porqueira, tá? Às vezes não vale a pena você pagar muito barato no produto. Uma vez comprei um aspirador, aqueles aspirador pequeno de mão, né? Sem fio. A miséria não durou um mês. Eu fiquei muito indignado. Eu falei assim, então nunca mais. Tá? Então tem às vezes o barato sai caro. Então tome cuidado com esse tipo de coisa. Tá?
É possível que conquistem mais participação de mercado, disse uma empresa nacional. O desequilíbrio da competitividade tem um impacto muito grande, disse o outro. O número crescente de países que estão abolindo ou flexibilizando a regra. O governo americano suspendeu uma isenção de impostos para os produtos chineses desde o dia 2 de maio, para eliminar uma brecha em seu sistema tributário. O Brasil fez isso com o AliExpress ali, só que você viu o estrago que fez nos Correios, né? Esse problema que os Correios estão tendo hoje foi por causa desse pacote que o Haddad fez em taxar, como é que se fala, os sites chineses ali de compra. Porque o Correio ele havia feito um grande investimento nessa parte de logística, esperando grande volume de mercadorias para poder fazer seu trabalho. E não veio. Então ele investiu e não veio dinheiro. Então ele recuperou dinheiro? Não. Então nisso você viu o que aconteceu. O próprio governo sabotou a estatal que ele tem, que é o Correio. Faz sentido para você? Pois é, né? O Vietnã aboliu o sistema em fevereiro e a União Europeia está tentando revisar suas regras. Então, para você que mora aqui no Japão e revende produtos da China, já sabe, né? Fica atento. Essa daqui é bacana. Essa daqui eu quero que você preste bem atenção, porque essa aqui dita o futuro do Japão. E tintim com monstro para você que nós estamos fodidos. Em relação às medidas tarifárias americanas, o presidente da JA, Zenshu Yamano, pediu ao ministro da Revitalização Econômica, Kagawa, que tomasse medidas firmes, citando a crescente ansiedade nos locais de produção. Em resposta, o ministro Kagawa comunicou sua intenção de não se envolver em negociações que sacrificassem a agricultura. Então o que aconteceu? Que um grande de um puta de um lobby, não há outra palavra para falar, me desculpe quem não gosta de palavrão, mas isso aqui foi um grande lobby. E esse presidente aqui da JA, né, da JA Zenshu, porque tem vários JAs, tem JA no Japão inteiro, tá? O cara é um lobista. Então já dá para você ter ideia que não vai dar o que presta. No dia 15, o presidente da JA Zenshu, que é a Federação Nacional das Associações Cooperativas Agrícolas, então é a cooperativa agrícola do governo, tá? Yamano e outros se encontraram com o ministro da Revitalização Econômica, Kagawa, no gabinete e lhe entregaram uma solicitação por escrito referente às negociações Japão e Estados Unidos em resposta às medidas tarifárias impostas pelo governo Trump. O documento afirma que o Japão já importa uma grande quantidade de produtos agrícolas e pecuários dos Estados Unidos e pede que os Estados Unidos não façam concessões além daquelas contidas no Acordo Comercial Japão-Estados Unidos de 2019. Durante a reunião, Yamano disse: grande ansiedade e confusão está se espalhando nos locais de produção. Dependendo, nem está acontecendo. Isso aqui é só lobby. Tá? Gostaria de pedir uma resposta decisiva. Mas essa parte de ansiedade, isso aqui não é exclusivo disso. Quem é do mercado, quem trabalha na parte do mercado que a gente fala assim, mercado de ações e etc., sabe que a pior coisa que tem é indefinição. Às vezes é muito melhor uma perda concreta do que não saber o que fazer, ou não saber do que vai vir. Porque nisso as pessoas ficam ansiosas. E o que gera essa ansiedade? Ela tem dois caminhos. As pessoas começam a ficar doentes psicologicamente, isso é um, né? E a outra fica naquela: invisto ou não invisto? Porque se ele investir e der certo, beleza. Se ele não investiu e der certo, ele vai ficar com aquele gosto amargo na boca. Puta, não fiz nada. Mas se ele investir, no caso assim, e deu errado, pode ser que quebra a empresa. Aí ele fica: puta, por que eu fiz isso?
Então você vê que essa parte me sugere empresas, pessoas, investidores, acionistas e assim vai. Uma série de pessoas. Por isso que eu sempre falo, o mercado ele está aí para todo mundo, mas nem todo mundo está para o mercado. Por causa desse tipo de coisa, você tem que ter estômago. E quando chega nesses momentos assim, são complicados. Tá? Mas continuando aqui. Em resposta a isso, a Casalwa diz: é responsabilidade do governo e do partido no poder criar um ambiente no qual os produtores agrícolas possam produzir com tranquilidade e não envolveremos em negociações que sacrifiquem a cultura. Eu já havia alertado sobre isso em vários vídeos antes. Protegeremos o que precisa ser protegido, buscaremos o interesse nacional e nos envolveremos em discussões com todas as nossas forças para chegar em um acordo que acreditamos ser melhor. Só que o acordo que ele acredita ser melhor para o Japão, não para os Estados Unidos. Então aqui já dá para você ter ideia que esse ministro não tem meio a meio, não tem. Você ganha, eu ganho. Não, é só o Japão ganha. Só que nisso você já sabe o que vai acontecer. Só o Japão ganha, não tem negociação. Parece que já vai ter negociação, eles já estão idealizando uma negociação para a semana que vem. Só que o Japão não está apresentando nada, por enquanto, assim, que vai ter alguma coisa para apresentar. Eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo grandes falas totalmente vazias de teor. É aquela velha história, a pessoa fala muito, mas não diz nada. É aqui. Então, com essa fala aqui do ministro, você já sabe que a agricultura eles não vão querer mexer. Então já é menos uma coisa para ter, para barganhar. E nisso vai ser bom? Não. Quanto menos coisas o Japão tiver para barganhar, mais vai afunilar o que ele vai poder fazer. Quanto mais ele afunilar, mais ele vai ter que arreganhar de um lado. Igual, por exemplo, ele não vai mexer na agricultura. Do jeito que ele está falando aqui. Tudo bem, está no direito. Então ele vai ter que mexer no quê? Ou na automobilística e na parte naval, como ele estava falando. Então, dependendo, ele vai ter que perder muito na automobilística e muito na naval, para poder compensar essa tirada da agricultura. Porque a única coisa da agricultura que ele quer é só mexer com milho e soja. E aí? Isso aí não é o suficiente para tirar o déficit que os Estados Unidos quer que tire em relação ao Japão. Porque se for para tirar o déficit usando a parte automobilística e a parte naval, vai dar um arrombo homérico na parte automobilística. Só que aí as automobilísticas do Japão elas vão pular dessa altura, elas vão gritar, elas não vão querer. E nisso o governo vai ficar cada vez mais com as mãos atadas, sem saber o que fazer. Por isso que eu estou falando, o Japão não está tendo carta para negociar. E o pouco que ele tem de chance, ele está minando. Por causa de quê? Lobbies e etc. Se ele não perder um pouco, ele não vai conseguir negociar. Porque é uma negociação que se preze, os dois lados ganham. Vai ter que abrir concessões de um lado, concessões do outro, e os dois lados vão ganhar. De alguma maneira. E é isso, né? É basicamente uma negociação justa, mas aqui não está tendo. Só o Japão está querendo ganhar. Porque você viu que os americanos colocaram, ó, vocês estão com muita barreira protecionista. Só que o Japão não está querendo mexer nessas barreiras protecionistas, senão o que vai acontecer? Não tem o que fazer. Por que ficou na negociação com a China? 30 para os Estados Unidos e 10 para a China. Por causa disso. Porque os Estados Unidos colocou o argumento dele, nós precisamos tirar as barreiras tarifárias ali para depois, no futuro, a gente fazer uma nova negociação, mas depois que tirou o déficit, outra negociação. Até aí não há nada de errado nisso. Só que para poder tirar esse déficit, um lado,
aquele lado que estava no superávit, ele vai ter que diminuir a sua compra, né, no caso assim, as suas vendas, para o outro poder vender mais. Aí nisso tirou o del, como é que fala assim, tirou o excedente de um para poder equalizar o tamanho do outro, vai se chegar no consenso. Só que no caso da China também é temporário, 90 dias agora para as negociações. Se não fechar os 90 dias, só Deus sabe o que vai dar para os Estados Unidos e para a China. E o prazo do Japão de 90 dias está começando a acabar. Então, você já sabe o que pode ser que aconteça. Mas já estou trazendo de antemão. O Japão não está tendo cartas para negociar e o pouco que ele tem, ele não está querendo negociar. Então, pode ser que dê um grande problema. Vamos pular aqui de matéria. As principais empresas de eletrônico divulgaram seus resultados financeiros consolidados para o ano fiscal encerrado. 7 empresas, excluindo a Toshiba, anunciaram sua previsão de lucro líquido para o ano fiscal. A Sony Group, que será duramente atingida pelo aumento das tarifas do Trump. Tá? A Panasonic Holdings, que vai demitir 10 mil pessoas. E a Sharp, cujo negócio dos painéis de LCD está apresentando desempenho ruim, estão esperando lucros menores. A Sony estima que o lucro operacional será afetado negativamente em 100 bilhões de ienes, principalmente na sua parte de jogos. PlayStation 5. Então, para você que investe na Sony ali, fica de olho nas ações. Tá. A Panasonic considerou os custos de reestruturação de 130 bilhões de ienes e prevê um lucro líquido de 310 bilhões de ienes, com uma queda de 15,3% em relação ao ano anterior. Fique de olho também. Essa parte aqui presta um pouquinho mais de atenção se você investe aqui no Japão. Por quê? Isso aqui pode se tornar uma oportunidade para você. Ó, não é recomendação de compra, tá? Fica bem claro, bem explícito. As 4 empresas que esperam aumento nos lucros são Hitachi, Mitsubishi Electric, que tem a Mitsubishi Motors, tá? Essa é a Electric, a Fujitsu e a NEC. A Mitsubishi Electric, ela prevê lucros recordes, se beneficiará do aumento da demanda por equipamentos de construção e o aumento nos preços dos eletrodomésticos. As tarifas americanas resultarão em um ônus de custos de aproximadamente 30 bilhões de ienes. Mas a nossa política básica é repassar todo o valor ao preço, de acordo com o diretor financeiro Kenichiro Fujimoto. Passar todo o valor para o mercado americano vai ser um tiro no pé, principalmente no começo. Tá? Mas se o cara tá empolgado, isso é bacana. Então fique de olho, pode ser que as ações dêem uma boa levantada agora. Então, se você investe, pode ser uma oportunidade. Tá? Não é recomendação de compra, pode ser oportunidade, diferente. Recomendação de compra é diferente de oportunidade. Tá? Só que esse tipo de política é uma política perigosa. E tem um prêmio de risco muito grande. Então, fique de olho. Por isso que eu trago para você. Fique de olho. No meio do caos existem os vencedores. E esse daqui pode ser uma grande oportunidade para se tornar um vencedor ali. Nesse meio. Agora vem a parte triste. Tá? As falências aqui. Alguns funcionários da Muse Platinum, uma grande rede de salões de depilação, não receberam seus salários por vários meses até março desse ano e decidiram entrar com pedido de falência no Tribunal Distrital de Tóquio, alegando que a empresa operadora que tem uma grande dívida e não consegue pagá-la, de acordo com a entrevista com um advogado e os representantes. Em resposta à entrevista, a empresa de gestão declarou que aproximadamente 1,5 bilhão de ienes em salários ainda não foram pagos. Olha isso. E comentou: começaremos a fazer os pagamentos parciais no final desse mês e esperamos concluindo até o final do ano. Então você já sabe que tem muita gente se lascando aqui no Japão. Tá?
Ainda tem uns doidos narnianos falando que o Japão tá beleza, tá bom pra caralho. Desculpa o termo, mas é isso que eles falam. Então você vê que tem vários japoneses se lascando também, não é só estrangeiro. A Muse Platino, que é uma grande rede de salões de depilação que opera cerca de 170 lojas em todo o país, está fechando todas as suas lojas desde o final de março deste ano devido a uma mudança na estrutura de gestão. Segundo a empresa operadora, eles estão gradualmente possibilitando que os funcionários recebam tratamento em outros salões, mas a empresa diz que não pagou aproximadamente 1,5 bilhão de ienes em salários salários aos seus mais 2.300 funcionários desde janeiro a abril deste ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Imagina 4 meses sem receber salário. 2.300 pessoas. Já dá para você ter ideia que tem muita gente se lascando, né? Por isso que eu falo, não adianta querer esconder a realidade. A realidade está aí, está batendo na cara. Por isso que tome cuidado com o seu dinheiro. Você vê que tem muitos vídeos que eu venho falando isso. Porque você vê que empresas japonesas não estão pagando. Para uma empreiteira logo declarar falência e o cara embolsar todo o dinheiro e picar mula, pouco custa também. Então, se você vê sinais em questão de empreiteira, não pagou um salário, vaza. Para não acontecer isso aqui. Porque 4 meses a pessoa sem receber salário, e se ela não tiver uma boa renda, um bom, como é que fala assim, pezinho de meia ali, o famoso fundo de emergência, ela vai se lascar. Em resposta a essa situação, alguns funcionários que não recebiam seus salários há vários meses, até março deste ano, decidiram entrar com um pedido de falência no Tribunal Distrital de Tóquio para evitar a perda de ativos, alegando que a empresa operacional que tem uma grande dívida e não consegue pagá-la, de acordo com a entrevista com o advogado que os representa. O tribunal que receber a petição ouvirá tanto o requerente como a empresa operadora, para confirmar se eles realmente não conseguem fazer os pagamentos e então decidir se deve iniciar o processo de falência. Sobre isso, a MPH, que opera a Muse Platino, comentou em uma entrevista que começaremos a fazer os pagamentos parciais a partir do final deste mês e esperamos concluir os pagamentos até o final do ano, acrescentando: levamos isso a sério e continuaremos trabalhando para a recuperação. Mas por que deu isso? Né? Se deu essa situação? Pensa bem, a situação econômica está uma porqueira. As pessoas têm que cortar supérfluos. Então, depilação, se a pessoa pode fazer em casa, ela não precisa pagar. Se ela fizer em casa. Então, é um dinheiro que ela já economiza. Por isso que eu falo, em todo momento de crise, o último setor da economia que cai é o setor alimentício. Então, se você tomar, como é que fala assim, tomou Kubi aqui no Japão, nesse momento, nessa situação, procura uma empresa alimentícia para você trabalhar. Porque é a última empresa que será afetada nessa parte de inflação, nessa parte dessa confusão tarifária do Trump. Porque até chegar a confusão na parte da alimentícia já passou por muitos setores, porque as pessoas, ela pode deixar de comprar um eletrônico, ela pode deixar de comprar uma roupa, um brinco, seja lá o que for, mas ela não pode deixar de comer. Comer, ela vai ter que comer. Então as empresas que mexem com a parte de alimentos, elas vão ter uma sobrevida em relação às outras. É uma questão de inteligência, isso aí. Mas fica a cargo de qualquer um, tá? Eu não falo para as pessoas façam isso ou façam aquilo, eu só dou aquela dica, quando acontece crise, esse é o último, como é que fala? Esse é o bote salva-vidas. Acredite quem quiser. E a última matéria, não menos importante, muito pelo contrário, essa daqui praticamente é a que eu considero mais importante.
A fabricante de painéis de LCD Japan Display registrou um prejuízo líquido de 78,2 bilhões de ienes no ano fiscal completo no ano passado. Mas não é novidade. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo deve se lembrar que já vem ano após ano, após ano, após ano, mas é muitos anos, não são poucos, que ela vem registrando perdas. E eu trago essas perdas aqui no canal. Tá? Então já tem vários anos que ela já está perdendo e ela não está conseguindo se levantar. Com o seu 11º ano consecutivo de prejuízo líquido, a empresa também anunciou que vai oferecer aposentadoria voluntária a cerca de 1.500 funcionários em todo o Japão. Então você vê que eles vão demitir 1.500 funcionários. Primeiro, eles vão oferecer. Quem quiser aposentar, beleza. Depois que não passou a parte da aposentadoria, como é que se fala assim, que eles vão oferecer, aí vem o facão mesmo. Tá? Não tem jeito. Porque não tem como a empresa se reestruturar com sangria. Então ele tem que começar a estancar a sangria por um lado. E é isso que eu sempre venho explicando. Que toda reformulação de empresa existe as demissões. Não tem como. A Japan Display anunciou seus resultados financeiros para o ano fiscal encerrado em março, relatando vendas de 188 bilhões de ienes, com uma queda de 21,4% em relação ao ano fiscal anterior, e um prejuízo líquido de 78,2 bilhões de ienes. É aquilo que eu estou falando. Em tempo de crise, a pessoa pode deixar de comprar um computador, ela pode deixar de comprar um aparelho de som, alguma outra coisa, mas de comer ela não tem como deixar. Isso aqui só reforça essa tese. Está em dificuldade? Você não vai tentar se endividar, a não ser que se seja por força maior. Por exemplo, quebrou sua máquina de lavar, você precisa comprar outra. Então, no caso, você vai ter que se endividar nesse ponto. Mas tirando essa circunstância, não tem mais o porquê. Anos atrás que eu digo, década de 80 e 90. Tá. A pessoa tinha uma máquina de lavar lá, aí saiu uma mais nova, ela jogava aquela lá e comprava outra, porque o salário dava, porque era a deflação aqui no Japão. Hoje já não se faz mais isso. E fica até o alerta, tá? Tome cuidado se você compra produtos usados. Veja a data de validade. Máquina de lavar tem validade, sim. Geralmente, aqui no Japão, máquina de lavar, geladeira, ar condicionado de janela, eles estipulam uma data, mais ou menos, ar condicionado, 10 anos. Então, para você que compra produtos usados, fica muito de olho nisso. Tá? Porque se você já comprou um produto que tiver ultrapassado os 10 anos, a chance de quebrar é muito rápido, é muito fácil. Porque depende muito do que o usuário anterior tomava cuidado e etc. Você vê que tem o problema do sabão em pó, que dependendo da forma que é usado o sabão em pó, ele corrói o disco embaixo. Tá? Então praticamente depois você tem que trocar aquele disco. Aí nisso já sai o olho da cara, ou dependendo tem que jogar fora mesmo, não tem substituição para aquele disco. Então tem que se tomar muito cuidado. Então para você, e além que às vezes estão, eu sei que muito brasileiro vai ficar muito puto comigo, mas eles revendem os produtos usados muito caro, chegando quase ao próximo o preço de novo aqui no Japão. O troço é tenso. Carro eles fazem isso, dependendo do carro. Ah, o carro é modelo 25, mas está com 150 mil rodados. Não interessa. Por quê? É modelo 25 por ano, ele é novo. Mas um motor que rodou 150 mil quilômetros, ele já foi muito rodado. As peças sofreram depreciação. Dependendo ao ponto de já tem que pensar em fazer troca. Mas coloca o preço do carro lá em cima. Ah, porque o ano é novo. Não interessa. A peça sofreu depreciação. Só que é aquela velha história. Quem não entende esse tipo de coisa, de depreciação, passa batido.
Mas quem entende sobre a depreciação em si, vai ver, pô, isso não vale o preço. Então, você vê que existem muitas formas que os brasileiros ganham muito dinheiro no Japão. Não há problema, não é nada de errado nisso. Por quê que não há nada de errado? É a tal da lei de oferta e demanda. Tá? Se existe um produto ali, existe um ofertante e um demandante, se os dois se encontrarem, dá negócio. É igual a história que eu falo, que todo dia, durante esse sol bonito de Deus, acorda um esperto e acorda um otário. Quando o esperto encontra com o otário, dá negócio, dependendo. Então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que muita casa de produtos usados lucram aqui no Japão. Mas não vou falar só dos brasileiros, não. Tem lojas japonesas que fazem a mesma coisa, a Second Street. A Second Street, dependendo dos produtos, ela coloca o produto dela bem próximo ao valor do novo. Isso não faz sentido. Mas, se tem pessoas que compram, vai ter pessoas que vendem. Né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Então, para você que compra produtos usados no Japão, toma cuidado com as datas. Tá? Ou no caso de carros, quilometragem. Porque já apareceu anúncios de carro praticamente ano 28, 29 aqui, com 120, 150. O ano tá novo, mas o carro sofreu muita depreciação, ele está muito rodado. As peças se desgastaram. Ah, japonês, a peça não desgasta. Então tá. Não falo nada. Mas por que falam que correia dentada a cada tanto tempo você tem que trocar? A cada, não sei se é 100 mil quilômetros, 120 mil quilômetros, você tem que trocar a correia dentada. Independente do ano, é quilometragem. É a mesma coisa. Troca de óleo, independente do ano, eles falam 5 mil quilômetros, 3 mil quilômetros. Então a ideia da depreciação está no quanto você usa, não pelo tempo em si. Eu sei que muito brasileiro vai ficar muito puto comigo agora. Aqui no Japão. Mas verdade seja dita. Então tem muita coisa que realmente nós temos que tomar cuidado. Porque existe uma grande lucratividade nesse negócio de revenda de produtos usados. Existe. Mas tem que ter um consenso também. Tem que ter um bom senso. Né? Querer meter ali os 200, 300% de lucro, pô, eu acho que já tá extrapolando o negócio, né? Mas, continuando aqui. A Japan Display anunciou, isso marca, já são 11 anos consecutivos de perdas finais. Devido principalmente ao declínio na demanda por smartwatches e displays automotivos, bem como a saída da empresa do mercado de smartphones. Olha, displays automotivos. Então você vê que se está caindo a venda display automotivo, não tem aquelas telas de GPS para carro e outras coisas. Pois é, isso aí, display automotivo, tá? Então se está caindo na parte automobilística, sinal que está vendendo menos carros. Pelo menos para essa empresa. Então você vê que aquela ideia, dependendo, tá vendendo pra caramba, que não sei o que. Às vezes não é bem isso. Você vê que a Toyota anunciou lucros, não sei o que. Anunciou que vendeu pra caramba. Então, dependendo, tem empresa que está canibalizando, como é que fala, os produtos dessa empresa aqui. Uma empresa está canibalizando a outra. E nisso, o que acontece? Fechamento de empresas, por canibalização uma da outra. Melhores preços, melhores condições, etc. Então, você vê que se a empresa não tenta melhorar seus preços, querendo sempre manter margens lá em cima, vai continuar perdendo. Empresa que não se ajustar à globalização vai ficar para trás. Mas apesar que é com essa ideia do Trump das tarifas, diminui um pouco essa globalização, porque está havendo muito protecionismo dos países. Várias indústrias que os países estavam meio que descartadas, comprando de fora aquilo que ela não produzia, elas estão começando a reviver essa indústria. E aquelas que já têm estão fortalecendo.
para ser autossuficiente o máximo possível. Para isso, a empresa desmembrará seus negócios automotivos em outubro desse ano. E também anunciou planos para vender a sua fábrica na cidade de Mobara, no estado de Tiba, onde anunciou que encerrará a produção no março do ano que vem para a Ichigo Trust, a sua maior acionista. Além disso, citando necessidades de criar uma estrutura compatível com a escala de seus negócios, a empresa também anunciou que solicitará a aposentadoria voluntária de 1.500 funcionários em todo o país até agosto. Então você vê que até agosto desse ano vai ter 1.500 pessoas concorrentes, dependendo com você, não há fila de emprego aqui no Japão, caso você esteja desempregado ou esteja procurando um novo emprego. Então já dá para você sacar que só esse ano vai entrar um monte de desempregado aqui no Japão. Você vê que vai ser 10 mil da Panasonic, já tem a porcentagem da Nissan dos 20 mil, tem esses 1.500 agora. E outras empresas que estão quebrando, que não estão aparecendo na mídia. Tá? Saiu uma outra matéria, mas já tem alguns dias, tá? De padarias quebrando no Japão. Eu não trouxe aqui para o canal, mas tinha isso. Então, tem uma série, como é que se fala, de coisas que vem acontecendo. Você vê que ontem, no vídeo anterior, eu trouxe a matéria falando da diminuição de venda de cerveja no Japão. Então você vê que se está diminuindo as vendas, é menos horas trabalhadas, menos dinheiro no bolso das pessoas. Então a situação está ficando muito esquisita, mas muita mesmo. Ao ponto que, se a pessoa ela não tomar um cuidado, ela vai acabar entrando em, como é que fala assim, em prejuízo também. Então tome muito cuidado com seus gastos, tá? Isso representa mais da metade da força de trabalho nacional da empresa e a empresa também planeja cortar funcionários no exterior. Então você vê que só esses 1.500 é só no Japão. A do exterior eles ainda vão ver, porque você vê que ele falou assim, também planeja cortar funcionários. Então ele está planejando ainda. Esse corte nos funcionários no exterior ainda não é certo. A empresa anunciou que o presidente e CEO Scott Callon deixaria o cargo de CEO em 1º de junho, assumindo a responsabilidade pelo fraco desempenho da empresa. O presidente e o CEO Scott Callon disse: levamos essa situação a sério e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para restaurar o desempenho comercial o mais rápido possível. Primeiro, é aquela velha história. De novo, como eu falo assim muito essa palavra. Vai ter que cortar a sangria. Segundo, vai ter que rever seus preços para ficar competitivo. Porque se ele tiver com os preços não competitivos, ele vai ficar para trás, ele está sendo canibalizado. Você vê que são 11 anos de prejuízo. Eu não sei como é que essa empresa não quebrou ainda. Eu não sei de onde que ela está tirando dinheiro para continuar financiando, porque 11 anos é muita coisa. Grande provavelmente o governo está injetando dinheiro nessa empresa. Aí fica aquela ideia. Se você investe, pode ser que isso aqui se torne uma oportunidade, porque os preços estão ficando muito baixos dessa empresa. Só que existe o risco de quebrar. Só que ainda aqui na matéria não falou de reestruturação judicial. Então, sinal que ela está tendo condições de se manter. Você vê que é igual, por exemplo, as Americanas no Brasil. Ela tem as ações dela ali no mercado, mas ela está sob reestruturação judicial. Pode ser que o negócio afunde de vez, pode ser. Então, um risco muito grande. Aí você precisa ver a marcação e flutuação do que está acontecendo nas Americanas, para você ter uma ideia se a coisa vai degringolar ou não. Porque em cima disso aqui dá para você comprar ações com preços bem mais baixos que os outros, mesmo se for para tradear ou para fazer o buy and hold ali, tá? Mas de qualquer maneira
Existem as oportunidades, existem. Só que uns têm riscos bem maiores que os outros. Tem uns que têm riscos praticamente zero, tem uns que têm riscos bem altos. Japonês, o que é risco zero? Empresas perenes, por exemplo. Japonês, mas não sei o que é empresa perene. Não vou explicar nesse vídeo, já expliquei em outros vídeos. Então dá uma pesquisada sobre o que é empresa perene. Mas praticamente dessas empresas o risco é zero. Por causa de uma série de fatores. Então dá para você ganhar dinheiro? Dá. Principalmente se você é um investidor de baixo, como é que fala assim? De baixo custo igual eu, o famoso low cost, você vai ter que usar um pouco mais de inteligência. E por isso que eu trago para você certas oportunidades. Vou falando nos vídeos certa oportunidade. Hoje deve sair o resultado do PIB do Japão. Tá? Que antes eu tinha trago as previsões das empresas aqui do Japão, das think tanks. Só que parece que hoje, se eu não estou enganado, vai sair o resultado. Tá? Aí eu não sei se eu vou gravar o vídeo hoje, falando do PIB, ou amanhã, ou só no próximo vídeo, no caso amanhã. Mas de qualquer maneira já vai ficando o alerta. Espero que saia logo o número do PIB para nós termos uma noção. Mas se você for investidor aqui no Japão e sair hoje os números do PIB, já corre no seu home broker, tá? E fica de olho. Porque grande provavelmente o preço de muitas empresas deve cair. Porque se falar que o Japão ficou no vermelho, muitas empresas vão cair o valor. Fica de olho nisso, tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho aqui para receber as notificações de vídeos. Isso no caso do YouTube. No caso do TikTok, né, tem o meu rostinho ali, tá? Junto com a minha esposa tem um rostinho, clica lá para poder seguir no canal do TikTok. Por que eu tô falando isso? Porque eu recebo as mensagens falando: japonês, você tá começando a postar no TikTok? Tô também. Tá? O mesmo vídeo aqui está sendo postado no TikTok. Então a pessoa tem a opção de assistir aqui ou no TikTok. Tá certo? E no TikTok, às vezes, eu tô colocando alguns vídeos que eu não tô colocando nesse canal aqui. Algumas características sobre o Japão, lendas japonesas. Né? E eu fiz uma série falando sobre os locais do Japão, regiões, parte turística. Tem bastante coisa lá no canal do TikTok. Agora estou colocando sobre lendas aqui no Japão. Já está crescendo, já tem um número até expressivo de vídeos, né? Vai vir mais ainda. Porque o Japão ele é muito rico nessa parte mitológica, na parte de lendas. Então tem muita coisa ainda para poder colocar, só que vai ser só lá no TikTok. Tá certo? Que eu quero monetizar o TikTok ali. Então eu quero impulsionar o TikTok ao ponto de monetizar. Por isso que muita coisa eu não estou trazendo para o canal do YouTube. Tá certo? Então se você quiser ver, dá um pulo lá no TikTok, essa parte de lendas e etc. E vou ficando por aqui, tá certo? Maido.